Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. É uma alegria contar com a sua participação em mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Acomode-se, pegue sua Bíblia e abra no capítulo 6. Hoje falaremos sobre os primeiros 14 versículos desse capítulo. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim: algum tempo depois Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Bom, sem dúvida alguma, este foi um dos milagres mais marcantes de Jesus e é o único registrado em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de estudarmos os 4 evangelhos, observamos que não existe nenhum milagre que tenha sido registrado pelos 4 autores. Apenas este, o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens. 5.000 pessoas. O que esse milagre tem de especial? Você deve estar lembrado que, quando iniciamos o estudo do capítulo 5 de João, eu disse que esse capítulo marcava uma nova sessão deste evangelho e que registra o início de uma discussão acirrada entre Jesus e os líderes religiosos. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 relatam essa discussão, que sofreu algumas interrupções e mudanças de cenário, mas continua até o final do capítulo 8, no qual lemos que alguns daqueles que estavam discutindo com Jesus acabaram crendo nele, enquanto a maioria pegou pedras para apedrejá-lo. Observe que logo no início do capítulo 6, já temos a resposta para a pergunta: o que é fé? Esta é uma das vezes em que o Evangelho de João mostra o que não é fé. Lemos no versículo 2 assim, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. O versículo 14 diz o seguinte: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Ver para crer. É isso que o mundo diz. Mas o Evangelho de João ensina que Jesus mostrou que é justamente o contrário, é crer para ver. Você deve estar lembrado que, no final do capítulo 2, muitos creram nele quando viram os sinais que tinham feito, mas Jesus não considerou isto fé genuína, nem se confiou a eles, porque não havia compromisso naquele tipo de fé. Eles simplesmente criam naquilo que viam. Fé é crer no que não vemos. Fé é crer no invisível. O Novo Testamento traz várias características desta fé. O objeto desta fé é invisível. Para que serviria a fé se pudéssemos ver o objeto da nossa fé? O objeto da fé é invisível, mas sempre existe uma evidência que atesta a existência dela. São necessários alguns fatores da fé para termos o que chamam a fé do Novo Testamento.
Em todo o Evangelho de João, você encontrará respostas para a pergunta o que é fé e também para outras duas perguntas básicas do estudo que estamos desenvolvendo. Quem é Jesus e o que é vida? Estas duas perguntas são constantemente respondidas no Evangelho de João e, junto com suas respectivas respostas, encontramos uma chave maravilhosa que revela sua verdade. Nesta passagem, nos deparamos com o milagre maravilhoso da alimentação dos 5.000 homens. O autor do livro As Razões Bíblicas para Missões, Robert Glover, afirma que este milagre foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é mais do que um grande milagre. Robert Glover afirma que este milagre é uma parábola da estratégia missionária ou da visão de missão que Jesus Cristo tinha. Ele não nega que o milagre tenha acontecido. Ele sabe que o milagre aconteceu. O que ele afirma é que, além de ter sido um grande milagre, também foi uma parábola. É de se esperar isso no Evangelho de João. Como eu disse na introdução deste estudo, o Evangelho de João foi escrito em uma linguagem de sinais. Este evangelho relata os sinais que Jesus operou enquanto viveu na terra, assim como o livro do Apocalipse, que também foi escrito por João. Este evangelho apresenta sua mensagem na forma de uma linguagem de sinais e símbolos. Só para relembrar, uma parábola ou uma alegoria é uma história na qual seus personagens e cenário possuem um segundo significado, com um ensino moral ou espiritual. Isso não quer dizer que a história não tenha realmente acontecido, mas que, além dos fatos históricos, também possui um significado mais profundo. O Evangelho de João é repleto deste significado. É assim que Robert Glover vê a história da multiplicação dos pães. Jesus recrutou os discípulos assim que os conheceu. Depois de encontrar seus discípulos, Jesus os comissionou, ou seja, os enviou. Enviar, como os missionários são enviados, é o sentido da palavra comissionar. Pois bem, Jesus sempre posicionou os discípulos de maneira estratégica entre ele próprio e a necessidade das multidões. Nesta parábola havia 5.000 homens e suas famílias com fome. Se os 5.000 homens estavam acompanhados de suas famílias, o número da multidão era de mais ou menos 20.000 pessoas. Jesus poderia ter alimentado esta multidão de 20.000 pessoas do jeito que quisesse. Como filho de Deus, ele poderia ter orado a Deus para que caísse pão do céu, maná do céu, como aconteceu com Moisés. Lemos no livro de Números que Deus alimentou o povo de maneira sobrenatural durante 40 anos. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi estratégico e colocou os discípulos entre ele e a multidão faminta. Aí, então, André avisou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O almoço daquele menino consistia apenas de 5 pedaços de pão, não 5 filões de pão, e 2 peixinhos, talvez sardinhas. André ainda perguntou: mas o que é isto para tanta gente? André imaginou que se aquele almoço fosse colocado nas mãos do Senhor, ele poderia abençoá-lo e multiplicá-lo. Não era muita coisa, mas nas mãos do Senhor, quem poderia dizer o que ele faria? O Senhor Jesus tomou o almoço do menino nas mãos, abençoou-o e o partiu. E então passou para os discípulos, que passaram para o povo. Quando estudamos o capítulo 2, fizemos a seguinte pergunta: em que momento a água foi transformada em vinho? O milagre aconteceu no momento em que os empregados, que tinham acabado de encher os talhos d'água, tiveram fé para servir aquilo que eles sabiam que era água. Mas foram servir a água como se fosse vinho, ou quando levaram para o encarregado da festa e apresentaram a bebida como vinho. Em algum momento durante esse ato aí, Deus tocou naquela água e ela foi transformada em vinho. O mesmo aconteceu aqui nesse caso dos pães. Enquanto o almoço do menino era passado das mãos de Jesus para as mãos dos discípulos e depois para as mãos do povo faminto, o milagre aconteceu, ou seja, o pão e o peixe não acabavam mais. Foi aí que Deus tocou no alimento e o multiplicou. Não há dúvidas de que isto foi um grande milagre. Algumas explicações sobre esse milagre
são simplesmente ridículas e tolas de pessoas que não acreditam no sobrenatural e nem que a Bíblia tenha sido escrita por inspiração divina. Já ouvi inclusive o seguinte comentário: ninguém sairia pelo deserto sem levar comida, por isso eles tinham comida, só que não queriam dividi-la com ninguém. Eles tinham comida, só que não queriam mostrá-la, senão alguém ia ver e pedir um pouco. Segundo esse pensamento, o Senhor Jesus pegou o lanche daquele menino e o repartiu entre os discípulos. Ele estabeleceu o exemplo e todos começaram a repartir a comida escondida, dizem, através dessa história. E por terem seguido o exemplo de Jesus, houve alimento suficiente para alimentar a multidão e ainda sobrar. Eu já ouvi até gente usar essa história como uma argumentação política de apoio ao socialismo, a questão do repartir o pão e tal e tal. Sabe, essas versões podem parecer bonitas e bem aplicadas, mas não estão, de acordo com o relato bíblico, de jeito nenhum. Vocês se lembram das perguntas que devemos responder quando estudamos um texto bíblico? O que esse texto está falando? Qual o significado da sua mensagem? E o que significa para mim? Se prestarmos atenção ao relato bíblico, observaremos que ele diz que o lanche do menino foi multiplicado e que aqueles pedaços de pães e os peixinhos alimentaram uma multidão de cerca de 20.000 pessoas. Qual a quantidade de pão e peixe necessária para alimentar uma multidão desta? Muito mais do que 5 pães e 2 sardinhas. Não há dúvida de que este foi um grande milagre, mas, ao mesmo tempo, uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que estamos finalizando o programa de hoje, lanço o meu desafio para vocês com as perguntas. O que esse texto diz? Qual o significado da sua mensagem? E o que ela significa para mim? Acho que a aplicação pessoal é óbvia. Será que você consegue se ver estrategicamente posicionado entre Cristo que vive em você e aqueles que estão ao seu redor? Você tem consciência da realidade de que Cristo quer passar através de você a provisão dele para aqueles que estão necessitados, famintos? Ore e aplique esta lição na sua vida. Reflita sobre esses versículos do capítulo 6 de João. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.